Graça e paz. Queridos, nós estamos aqui mais uma noite e eu tenho certeza de que Deus já falou ao teu coração. Porque todos os hinos, todas as leituras que a gente fez, tudo isso, ele falou ao meu. Eu preparei a mensagem e ele falou de novo ao meu coração. Eu tenho certeza que ele falou ao teu coração. E se você não ouviu, é porque não prestou atenção. Mas agora você tem ainda mais uma oportunidade para poder ouvir Deus falando ao coração. Amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos do 28 ao 30. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, nos dias atuais, as coisas que mais se fala, principalmente quando é em relação a coisas sobre a mente, é principalmente sobre ansiedade, depressão, problemas. Um dia desse eu estava lá na escola e a professora de biologia, ela passou um seminário para a gente de transtornos mentais. E eu fui pegar um transtorno mental e vi os meus amigos pegando depressão, ansiedade. E quanto mais eu estudava, mais eu via o quão grave é esse problema e quão recorrente ele é. Às vezes a gente pensa que é uma coisa distante, que não vai acontecer com a gente. E acontece. Todo dia na escola, praticamente, eu estou andando pelos corredores e quando eu vejo tem alguém chorando com crise de ansiedade. Toda vez que eu converso com algum amigo meu próximo, ele diz: "Nossa, está tão difícil os dias atuais." E comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente. Eu comecei esse ano a fazer o ensino médio e eu faço ensino médio numa escola técnica. Eu fiz o processo seletivo para entrar, entrei. E a primeira coisa que eu pensei foi que ia ser mil maravilhas, né? Tinha conseguido passar na prova. E quando eu comecei a fazer, a ir para a escola, começar as aulas, eu passo de 7h30 da manhã até 5 horas da tarde na escola. E todo dia eu comecei a ir para a escola, estava muito feliz, até que começou a ser uma coisa pesada na minha vida. Porque eu acordava cedo, mais ou menos 5 horas da manhã, me arrumava, tomava café, pegava o ônibus lotado. Chegava na escola mais ou menos às 7h20, quase atrasado. Se os irmãos forem ver o tanto de atraso que eu tenho, não dá nem para contar. Mas isso se tornou uma coisa tão pesada para mim, porque antigamente eu estudava meu período, chegava em casa, ficava tranquilo, dava tempo de me arrumar, vir para a igreja na quarta-feira, né? Porque é dia de semana. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a estudar integral o dia todinho, ficou muito pesado para mim. Eu saía da escola, vinha para casa, tomava banho ligeiro, vinha para a igreja. E isso foi pesando tanto, que começou a me afastar de Deus, sabe? Começou a eu sentir aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim. Eu parei de fazer devocional e eu vinha para a igreja, ouvia os irmãos cantar, via a leitura, não tinha vontade de ler a Bíblia. E isso foi um peso muito grande para mim, porque eu sempre estava ativo, todo dia fazia devocional, e do nada começar a parar e começar a sentir um sentimento ruim. E começou a primeira semana de prova e eu comecei a estudar um monte de matéria. E aquilo não era o meu normal, e não era o meu habitual, eu tive que me adaptar àquela situação. E quanto mais eu estudava, mais eu deixava praticamente Deus de lado, porque às vezes eu ia fazer uma prova num dia, essa prova era na quinta, sempre. Quando era quarta-feira, tem culto de oração. Eu dizia: não vou não pro culto de oração. Ou eu vou pro culto de oração, ou eu estudo para a prova. Vou ter que escolher um dos dois. E às vezes, quando eu não estava na escala na mídia, eu dizia: vou ficar em casa mesmo, vou estudar. Porque se eu não fizer isso,
Mas eu não estava vendo que isso estava prejudicando mais ainda a minha vida. Pode ser até que não do estudo, mas da minha vida com Deus. Porque esse é o principal. E quanto mais eu fazia isso, mais eu me distanciava, era um peso muito grande para mim. Até que quando foi ultimamente, eu fiquei pensando assim, será que vale a pena ficar na igreja? Será que vale a pena vir em todo culto, ficar buscando a Deus? E pode parecer até estranho, porque eu vinha, cantava, não demonstrava nada, mas eu ficava assim pensando, será que vale a pena estar aqui? Porque toda vez eu fico com o coração apertado, pesado, sentindo tanto esse sentimento muito ruim. Quem é meu amigo muito próximo lá na escola, sabe que eu às vezes falava assim, só que não adiantava. Até que um dia eu disse, não, hoje eu vou fazer devocional, mesmo sem querer. Não estou com vontade, mas eu vou fazer. E quando eu abri a Bíblia, foi em 1 Pedro, e falava mais ou menos assim, que por um momento nós iríamos passar por dificuldades, mas que lá na frente a gente tinha que ter esperança, porque Jesus morreu e a gente é salvo. E nesse momento que eu li isso, meu coração ficou muito em paz, porque eu estava com tanta coisa para fazer, mas eu estava esquecendo o principal, que era Jesus. É Ele a única pessoa que pode tranquilizar o nosso coração, pode tranquilizar a nossa vida. E eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça e me tranquilizou muito meu coração. E quando foi no outro dia que eu comecei a ir para a escola, eu sempre vou de fone de ouvido, e eu botei numa playlist que eu tinha feito lá. E uma das primeiras músicas que veio foi do Ministério Zoe, aquela Por que está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. E quando eu ouvi aquela música, eu tive a certeza, eu vou esperar em Deus, porque é só Ele que pode acalmar a minha vida, acalmar o meu coração. E no texto que a gente leu agora, que a gente acabou de ler, é um convite que Jesus está fazendo principalmente para essas pessoas, como eu, que estava passando por uma dificuldade, estava passando por um problema, ansiedade, depressão. Jesus, ele faz o convite dizendo, vinde a mim, venha a mim você que está cansado, oprimido, que eu vos aliviarei. E esse convite que Jesus ele faz para a gente, ele não é um convite que é exclusivo para uma certa quantidade de pessoas, não. Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê, queridos? Porque Deus te ama muito. E Ele tem poder para poder aliviar essa ansiedade, essa depressão e os problemas que estão no teu coração. E esse convite que Deus faz, Ele faz todo dia. E a promessa que Jesus dá para a gente quando Ele faz esse convite é aliviar a nossa alma, aliviar o nosso coração. No versículo 29, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Queridos, naquela época na Bíblia, o jugo era um equipamento que era colocado em 2 bois para poder aliviar a carga que o boi estava levando. E sabe o que é que Jesus está querendo dizer para você quando ele fala que o jugo é suave e o fardo é leve? É que esse problema que você está passando, essa dificuldade, você não precisa passar sozinho, não. Jesus pode passar com você e ele pode te ajudar. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se o jugo é ajudar os bois para poder carregar, Jesus tem poder. Sabe por quê? Porque ele morreu numa cruz para poder aliviar o teu peso e a dor que você está sentindo no coração. Queridos, eu peço agora que você continue com a sua Bíblia aberta e abra no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, que nós vamos fazer uma leitura nesse momento.
eu queria combinar uma coisa com a igreja aqui. Depois que eu fizer a explicação, que a gente entender toda a história, eu vou fazer 3 perguntas. Uma delas era qual era o problema que a pessoa estava passando. A outra era se Jesus resolveu esse problema. E depois eu vou perguntar se ele resolveu aquele problema porque ele não pode resolver o seu. E você vai me responder com a forma mais sincera do seu coração, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? A mulher do fluxo de sangue, o problema que ela sofria já vinha decorrendo há 12 anos. Agora você imagina uma mulher com fluxo de sangue todo dia, 12 anos, passando por aquela dificuldade, o quanto que ela não se sentia fraca, o quanto que ela não se sentia solitária. Por que solitária? Porque naquela época, quando a mulher estava num período menstrual, ela era considerada impura. Então, quem chegasse próximo a ela, também seria considerado impuro. Então, ela não chegava perto de ninguém, ficava sozinha. Então, imagino que aquela mulher sofria o sentimento de solidão que ela sentia. E ainda mais, ela tinha gastado todos os recursos que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha para poder conseguir ser curada daquela dor, daquele sofrimento, daquela doença. E tudo que ela fez adiantou de nada. Nenhum médico conseguiu curar, nenhum médico conseguiu ajudar. Então, praticamente, a esperança daquela mulher era nenhuma. Mas Jesus curou aquela mulher. Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela poderia muito bem ter ignorado. Sabe por quê? Porque ela já tinha ido nos médicos, não tinha dado certo. Já tinha gastado todo o dinheiro dela, não tinha dado certo. Mas sabe o que ela fez? Ela foi de encontro à multidão, mesmo sendo considerada impura, para poder tocar em Jesus. Porque ele tem poder. E ela sabia que ele tinha poder. Então ela tomou a coragem e ela teve a atitude de ir lá e tocar na vestimenta de Jesus. E automaticamente, quando ela tocou na vestimenta de Jesus, ela foi curada. E por que não ir de encontro com Jesus? Muitas vezes a gente tem problema, a gente tem dificuldade, mas a gente não quer chegar perto do Senhor. Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele te faz um convite para você tomar coragem e chegar próximo a Ele. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tem poder para salvar, para curar e para te libertar de todo mal. Ele tem poder para te libertar dos problemas, das aflições. Eu não consigo, você não consegue, mas Jesus Cristo, Ele consegue. Então, falta a gente tomar essa atitude e tomar o primeiro passo como a mulher tomou, mesmo estando impura. A mesma coisa com a gente. A gente, às vezes, não quer chegar próximo de Jesus. Eu mesmo não queria ler a Bíblia. Mas imagina se eu não tivesse tomado a decisão de ler a palavra, de fazer um devocional. Às vezes, pode ser que eu nem estivesse aqui hoje. Mas eu tomei a atitude e eu espero que você também tome essa atitude. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena chegar próximo de Jesus, porque Ele tem poder para curar e resolver todo o problema, amém? Queridos, agora vamos ler em Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Amém? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Queridos, aqui conta a história de um leproso que sofria com essa doença. E o que é a lepra? A lepra é uma doença que causa algumas manchas no corpo. E, além disso, ela causa também muita febre, causa muita dor. E, hoje em dia, o tratamento dessa doença já é complicado. Imagina naquela época,
como era que o tratamento? Não tinha. Basicamente, se você pegasse lepra, você estava condenado à morte. Por quê? Primeiro, que você ia ser excluído da sociedade. E outra, que se você tentasse chegar perto da cidade, a pessoa que visse, ela podia te matar. Ela podia te apedrejar. Mas esse leproso teve a atitude de ter um encontro com Jesus. Ele teve a atitude de, mesmo sabendo que ele poderia morrer, mesmo sabendo que ele poderia ser apedrejado, ele teve a atitude e ele foi de encontro com Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele foi curado. Ele foi curado. Por quê? Porque o Senhor tem poder para curar. E a forma que ele falou com Jesus foi uma forma muito que é uma forma muito certa. Por quê? Ele falou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O Senhor, ele tem poder. Não é se puderes, não. É se quiseres. Sabe por quê? Porque poder o Senhor tem para resolver o teu problema. Poder o Senhor tem para resolver essa sua dificuldade. Basta você tomar atitude como a mulher do fluxo de sangue. Basta você tomar atitude como esse leproso. Chegar próximo e ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque ele tem poder para mudar a tua situação. Nesse instante eu vou contar agora a história que é muito conhecida por todo mundo aqui da igreja. Que é quando os discípulos eles estão dentro do barco e Jesus apazigua a tempestade. Os discípulos, depois de passar do dia, eles entram dentro do barco e Jesus diz: vamos para outra margem? E Jesus ele começa a dormir no barco e depois de um tempo começa uma tempestade grande, começa a vir ondas grandes e os discípulos naquele momento pensam: Jesus está dormindo? Ele não está vendo o que eu estou passando aqui, não? Vamos acordar, vamos acordar. Chega lá no Senhor e diz: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo que as águas encobrem o barco? Será que o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? E Jesus, ele levanta, apazigua a tempestade e dizem: homem de pequena fé. E depois de tudo isso, os discípulos, todo dia eles estavam com Jesus. Todo dia estava próximo. Sabe o que os discípulos dizem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que muitas vezes a gente não é igual aos discípulos? Será que muitas vezes a gente diz: será que Deus não está vendo isso aqui não? Deus ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Para que eu tenho que tomar atitude para chegar a ele? Ele está vendo. Será que ele não está vendo? Ele está vendo, querido. Mas antes você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele está vendo o que você está passando, ele está vendo as dificuldades que você está tendo. Ele está vendo que às vezes você não tem ânimo nem para levantar, nem para acordar, nem para comer. Não tem mais vontade de vir para a igreja. Mas sabe o que eu te digo? Busca o Senhor. Fica mais próximo dele. Porque eu passei pela mesma coisa. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. E hoje eu estou aqui. Conta-se que um dia um homem foi visitar um hospital. E ele chegou lá no hospital, ele foi num leito onde tinha 2 pessoas. E ele chegou e disse assim: hoje eu vou realizar o que vocês quiserem. E aí ele perguntou para um: o que você quer que eu faça? Aí ele disse assim: eu quero um PlayStation 5. Porque eu passo o dia todo aqui no hospital, não tenho nada para fazer. Fico no tédio, vou morrer aqui mesmo, eu quero um videogame para poder me divertir. E o homem foi e deu o videogame a ele. E aí ele perguntou para o colega de quarto do homem: e aí, o que é que você quer que eu faça por você? E o homem disse assim: eu quero ficar curado. E naquele momento, o homem ficou curado. Essa história é real? Não é real, não. Mas sabe quem é esse homem na nossa vida? É Jesus Cristo. Ele pergunta para você: você quer ficar curado? Por que você não tem um encontro comigo? Eu tenho poder para resolver o teu problema, estou vendo o que você está passando. Às vezes parece que você está sozinho, às vezes parece que está na solidão. Mas você não está só, não. Eu estou aqui bem pertinho. Parece que você não está me vendo. Mas só basta você ter um encontro real e pessoal comigo, que eu transformo a tua vida. Eu só trouxe 3 exemplos. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus
e tiveram a sua vida e os seus problemas transformados. Agora eu quero perguntar para você. Qual era o problema da mulher? Fluxo de sangue. Ela foi curada por Jesus? E por que Jesus não pode te curar? Ele pode e tem poder para isso. Qual era o problema do leproso? A lepra. Ele foi curado por Jesus? E você? Está esperando o quê para ter um encontro com o Senhor? O que você está esperando? Deus tem poder para resolver o teu problema, a tua dificuldade. Parece muito repetitivo isso que eu estou falando, mas é para deixar bem claro que o Senhor, se você for ao encontro dele, ele vai te responder.